Hoje eu quero falar a respeito da escrava de Naamã. A escrava de Naamã. Quando nós ouvimos a respeito de Naamã, logo lembramos que ele era o comandante do exército sírio, lembramos que ele era leproso, deu os mergulhos ao qual foi instruído pelo profeta Eliseu. Lembramos que ele foi curado, voltou para a Síria. Enfim, nós temos boas referências, interessantes referências a respeito de Naamã. Mas, e a escrava de Naamã? E a escrava? Qual era o nome da escrava de Naamã? Alguém sabe? Ninguém sabe. Na verdade, é uma escrava anônima. Uma escrava anônima. Amados, a Bíblia ela é repleta de ensinos, de exemplos que são interessantes, que são poderosos para a nossa vida. Se nós os observarmos, vamos crescer com o Senhor. Se nós observarmos os exemplos que nos são dados, certamente nós vamos crescer, porque a graça do Eterno, o cuidado do Senhor, o Espírito do Eterno há de manifestar-se, há de nos ensinar. E nós vemos, amados, essa história interessante, essa história de Naamã, mas o foco geralmente é o comandante Naamã. E nós esquecemos de uma chave, uma pessoa extremamente importante que Deus usou de uma forma grandiosa. Era a escrava de Naamã. Amados, Naamã era contemporâneo a Eliseu. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Ô bênção! Isto por volta do ano 800 a.C. Olha quanto tempo, há quase 3.000 anos atrás. Eliseu foi um homem poderosamente usado pelo Senhor. Eliseu foi usado de uma forma grandiosa. A Bíblia relata 14 milagres do profeta Eliseu. E o interessante é que um desses milagres, Eliseu já estava morto. O servo de Deus é assim, irmãos, o servo de Deus marca sua existência sobre a face da terra, mesmo quando parte para o céu, a sua história continua falando. Nós temos que entender que é preciso marcarmos, termos uma vida segundo aquilo que Deus quer, para que as pessoas possam olhar para nós e conseguir enxergar na nossa vida aquilo que a escrava de Naamã conseguiu enxergar. Essa menina, amados, ela conhecia Eliseu. Ela era daquela região onde Eliseu morava. Ela sabia quem era o profeta. Ela sabia que era um homem de Deus, que era um homem que ela confiava. Ela sabia que era um homem usado poderosamente pelo Senhor. E aquilo marcou a vida daquela jovem. A Bíblia não cita o nome desta escrava. Também não fala qual a idade dela. Não dá nenhum tipo de informações a respeito desse ser humano, mas fala entre as linhas que era uma jovem que temia, que conhecia, que amava o Senhor. E isso é o mais importante, amados, eis a marca que essa escrava anônima deixa para nós hoje. 3.000 anos praticamente passaram, porém, se você observar atentamente, você há de ler na vida dela. E olha que as informações são mínimas, mas você há de ler na vida dessa jovem o poder de Deus, o temor do Senhor, uma fé no Todo-Poderoso, uma jovem que amou o Senhor acima de todas as coisas. Talvez você me pergunte, pastor, onde é que estão essas informações? É só ler o texto. Leia o texto e peça ao Espírito Santo para falar ao teu coração. Quando eu estava pesquisando, pensando em que falar, orando em cima daquilo que falar, veio-me a história de Naamã. Abri a Bíblia. Hoje vou falar a respeito do comandante Naamã. Mas o Senhor não deixou. O Senhor mostrou o pormenor. Poucas linhas, 1-2 linhas, apenas a respeito dessa mulher, e eu aprendi muita coisa com ela. Aprendi muita coisa com ela, e nesta noite, amados, queremos aprender junto convosco ainda mais, porque o Espírito Santo do Senhor há de falar ao nosso coração.
há de falar a nossa vida, irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler versículos 1 até o 5. Abramos a nossa Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 até o 5. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Também está projetado aqui na parede. Isto. Diz a palavra: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém? Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, fala conosco, Senhor. Ensina-nos, Pai. Dá-nos a revelação da palavra. Alimenta-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Os amados podem assentar-se. Amados, veja as informações que nós colhemos a respeito dessa jovem. Olha só. Da terra de Israel levaram cativa uma menina. Portanto, sabemos que era uma menina. Qual a idade? Provavelmente jovem. Qual a outra informação? Ficou a serviço da mulher de Naamã. Segunda informação, a serviço da mulher de Naamã. E a terceira, corajosamente ela diz: ah, se Naamã conhecesse o nosso profeta. Ah, se Naamã conhecesse o nosso Deus. Amados, são informações preciosas demais. Nessas informações nós colhemos ensinamentos profundos, maravilhosos, que são úteis para que possamos desenvolver uma vida segundo aquilo que Deus quer, segundo a vontade do Senhor. Talvez você possa perguntar-me: pastor, que informações, onde estão essas informações? Ouça a voz do Espírito Santo falar ao teu coração. Ouça aquilo que o Espírito Santo tem a falar à tua vida. Amados, quando nós vemos essa jovem, apenas uma escrava judia, nada mais, sem nome, anônima, longe da sua família, separado do seu convívio familiar, das suas amigas, separada do templo, separada de todos que eram familiares a ela, ou que eram conhecidos. Ali estava uma jovem em terra estranha, numa situação difícil, complicada, vivendo como escrava. Olha só a situação dela. Porém, queridos, não era uma jovem revoltada. Olha que bênção. Não era uma jovem revoltada. Se fosse revoltada, não tinha comunhão com Cristo, com Deus. Se não tivesse comunhão com Deus, não seria usada por Ele. Não era uma jovem revoltada. Ela foi retirada do seio da sua família, do meio dos seus amigos. Ela estava longe da sua cultura, daquilo que ela gostava, num país estranho, numa terra estranha, porém não era revoltada. Carregava no seu coração, amados, a lei do Senhor, a lei do Senhor. Mesmo privada da liberdade, mesmo longe da liberdade, era escrava, consequentemente, não deveria habitar um local legal, não deveria ter muitas coisas à sua disposição, deveria ter, quem sabe, uma ração diária como alimento, enfim, aquela coisa toda. Não tinha recursos, não tinha nada, mas ela não era uma pessoa que levantava-se contra o Todo-Poderoso,
Ela não era uma pessoa que batia de frente com o Senhor, murmurando, reclamando, mas Deus, por quê? Senhor, por quê? Isso, aquilo, outro, porque ela sabia que Deus é poderoso, amados. E quando nós lemos a Bíblia, deparamos com jovens. Olha como Deus usa os jovens. E eu quero falar para vocês que são jovens, deixem-se usar pelo Senhor. Vocês não são inúteis na casa do Pai, mas são úteis. Quando você ler a Bíblia, você depara-se com José. José era um jovem, mas à frente você encontra Daniel. Daniel era o quê? Um jovem. Os amigos de Daniel eram o quê? Jovens. Eles estavam onde? Todos longe da casa da sua família. Todos vivendo como escravos. Todos foram poderosamente usados por Deus. Deixaram marcas sobre a face da terra, marcas que muitas vezes nós que temos toda a liberdade, que temos tudo, temos o Espírito Santo de Deus diante de nós, marcas que nós não deixamos. Veja as marcas de José, as marcas de Daniel, dos amigos de Daniel. Veja, amados, e outros mais, Samuel também, que era um jovem, muito jovem, quando levado à casa do Senhor, deixou marcas. Um homem grandemente usado por Deus, mas consagrado na sua juventude. Oh, glórias! Amados, o que estava plantado no coração destes era a palavra de Deus. O que estava plantado no coração daquela escrava era a palavra de Deus. Era o mover do Senhor. As raízes dela estavam nas águas, no rio de água viva. Ela tinha raízes profundas no Senhor. Raízes que não a deixou levantar-se contra Jeová, murmurar, reclamar, querer o mal do seu Senhor, que morra o Naamã, que morra. Queridos, ela queria o bem de Naamã. Ah, se meu Senhor conhecesse o profeta, conhecesse o meu Deus, certamente seria curado. Oh, glórias! Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades de testemunhar do Senhor. Não perca as oportunidades. Aquela escrava, na primeira oportunidade, quem sabe, que ela teve de falar com a sua senhora, ela falou de Deus, falou do Senhor, falou do poder do Todo-Poderoso. Ela não era uma jovem derrotada, uma jovem depressiva, uma jovem para baixo, uma jovem que vivia lamentando pela sua condição de escrava. Ela não era uma jovem que estava ali, mas olha a minha vida é isso, é aquilo outro, como nós lamentavelmente falamos. Mas ela olhava para o Todo-Poderoso e ela cria que Deus poderia fazer alguma coisa por ela. Amém? Portanto, nós vemos aqui, irmãos, uma das lições. Mesmo sendo uma escrava, ela amava o seu Senhor, o Todo-Poderoso. Amava a Deus. E ela, mesmo sendo uma escrava, cuidava daqueles ao qual o Senhor colocou diante dela. Cuidava dos seus senhores. Mas ainda vemos outra lição que é importante para as nossas vidas. Era uma escrava que passava credibilidade. Olha que interessante. Ela mesmo como uma jovem escrava, ela passava credibilidade. Mas pastor, onde é que está isto? Veja, versículos 4 e 5. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. O que foi que Naamã levou ao rei? Credibilidade. Ele acreditou numa jovem. Ele acreditou numa escrava, a ponto de pedir uma audiência ao rei.
de chegar diante da majestade, de chegar diante de Ben-Hadad e falar: Ben-Hadad, lá em casa eu tenho uma escrava, essa escrava é judia, essa escrava falou para minha esposa que se eu conhecesse o profeta de Israel, eu seria curado. Eu seria curado. Ben-Hadad, eu quero ir a Israel, eu quero conhecer esse profeta, eu quero ter essa oportunidade, me permita, dá-me a permissão. Queridos, toda essa narrativa, ela é criada em cima da credibilidade de uma escrava. Ele olhou para aquela escrava e ele conseguiu enxergar Deus. Conseguiu enxergar o poder do Senhor, conseguiu enxergar a comunhão que ela tinha com Deus. Será que quando alguém olha para nós hoje, consegue enxergar Deus na nossa vida? Os poucos jovens que estão aqui, será que vocês são referências de Deus para as pessoas que podem até serem ou não importantes, mas será que vocês são referências? É necessário que seja. As pessoas precisam olhar para vocês e enxergarem Deus. Naamã olhou para sua escrava e ela conseguiu enxergar Deus. Ele viu um coração firme, uma jovem digna de confiança. Mas interessante, amados, é que existia em toda essa história algo chamado providência de Deus. Olha que interessante. Olha como Deus age. Muitas vezes nós achamos que nada somos, que somos pessoas totalmente sem nenhum valor, sem nenhuma influência. Mas qual o valor, qual a influência que uma jovem escrava poderia ter? Mas quando você está com o Senhor, toda a história tem um rumo diferente. Quando nós andamos com Deus, quando nós amamos o Senhor, quando a nossa vida de fato é de Deus, amados, as pessoas hão de enxergar o Senhor em nós e Deus há de nos usar para fazermos aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Mas onde é que está a providência? Onde está a providência? O que foi que aconteceu com Naamã porque ouviu uma escrava? O que foi que aconteceu com ele? Daqui a pouco vocês vão ver os pormenores. Mas existia ali um plano de Deus. Existia ali um plano de Deus, um plano de restauração, um plano de cura, um plano de renovação, um plano de mudança de conceitos, de princípios. Tudo isso, irmãos, porque existia uma jovem de boa reputação que amava o Senhor acima da sua própria condição. Amava a Deus acima de todas as coisas. Era uma jovem anônima, não tinha um nome, não ficou registrado um nome, mas com certeza está na glória e um dia veremos de conhecê-la. Oh, bênção! Porque também está no céu, com certeza. Amém? Amados, é um exemplo para nós. É um exemplo. Entenda, você não está sobre a face da terra fazendo turismo. Você não está sobre a face da terra para se matar trabalhando. Também trabalhando, claro. Você não está sobre a face da terra para viver por aí livre como o vento. A nossa liberdade está em Deus. E quando nós estamos em Deus, o Senhor pode te fazer escravo, porém livre. Porque o Senhor tem projetos, tem planos para a nossa vida. Aleluias. E quando nós olhamos para essa jovem, amados, ali na casa de Naamã, certamente era uma escrava que fazia tudo de forma correta, que agradava a sua senhora. A senhora olhava para ela e via, oh meu Deus, e via uma jovem temente ao seu Senhor, de cuja boca saíam palavras fortes, palavras reais, confiáveis. Ela não ficou vacilante na sua fé. Será se eu posso ou não falar isso, aquilo, outro? Não, ela foi e falou. Olha, se ele conhecesse, se ele soubesse quem é. Oh, glórias!
E a Bíblia diz que o milagre veio à existência. E assim é que Deus faz na nossa vida. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Estas foram as palavras fortes, reais, confiáveis, seguras, daquela escrava à sua senhora. Foram tão fortes, tão seguras, que foram suficientes para fazer o comandante Naamã procurar o rei e pedir permissão para ir ao encontro de Eliseu. Será que nós temos sido convincentes nos nossos princípios de fé? Será que quando nós falamos de Cristo, falamos com segurança tal que as pessoas possam olhar e terem certeza que Deus pode fazer alguma coisa? É preciso passarmos, amados, convicção, certeza naquilo que falamos. Eis aí uma jovem escrava que passou credibilidade. Nós temos passado credibilidade? Aprenda com a jovem escrava. Amém? E vemos, amados, os versículos 14 a 18. Quero que vocês ouçam com atenção. Segundo Reis, capítulo 5, versículos 14 até o 18. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou Naamã com ele para que aceitasse, mas Eliseu recusou. Disse Naamã: se queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra. Veja que interessante, amados. Veja a mudança tão profunda, tão magnífica, advinda da palavra de uma escrava, na vida de um homem tão importante. Ele disse a Eliseu: peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício, a outros deuses, senão ao Senhor. Oh, glórias! Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Amados, eis o resultado da fé de uma escrava. Eis o resultado da fé de uma escrava. Não existe sobre a face da terra ser humano insignificante. Existe ser humano sem o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo do Senhor, tu és uma pessoa que tem autoridade. Tu és uma pessoa importante para o Senhor. Tu és uma pessoa que pode ser instrumento do Todo-Poderoso, que Deus pode te usar. Talvez você espere, sei lá, e às vezes, quem sabe, nós floreamos um pouco o uso do Senhor, romantizamos as coisas, e nós nos espelhamos naquilo que vemos, que os nossos olhos contemplam, e às vezes nós pensamos, concluímos que para ser usado pelo Senhor, tu precisa ser um artista da música gospel reconhecido mundialmente. Que você precisa ser um pregador, daquele que faz descer fogo dos céus. Isso nem existe, mas por aí. Talvez você queira ser alguém reconhecido mundialmente, que esteja na rádio, na televisão, enfim, aquela coisa toda, um influencer, um Christian influencer, um cristão influenciador,
das populações. Talvez você nunca será isso na tua vida. Bem provável que não. Pouca possibilidade que seja. Mas, se tu quiseres, tu serás como a escrava de Naamã. Uma mulher, um homem, poderosamente usado pelo Senhor. Poderosamente usado pelo Todo-Poderoso. Amados, nós não conhecemos muito a história de Naamã. Acaba por aí. Chegou ele de volta à Síria, fez ali seu altar, certamente convidou a sua escrava, talvez sim, talvez não, havia suas restrições, aquela coisa toda, mas talvez convidou a sua escrava para que, com ela e sua família, adorassem ao Deus de Israel. Amém? Isso ficou na história, com certeza. Tornou-se um adorador de Jeová. Tornou-se um adorador de Deus. Acaba a história por aí. Não vai mais à frente. Mas, qual foi o desdobramento da ação da escrava? O que foi que aconteceu na vida de Naamã, da família de Naamã, na Síria, em decorrência da palavra corajosa de uma mulher anônima? A Bíblia não entra nos pormenores. Quantas pessoas, dezenas, centenas, quem sabe, milhares, abraçaram ao Deus de Naamã, passaram a servir ao Deus de Naamã naquela nação. Quantas bênçãos Deus derramou sobre a Síria em decorrência do seu general, do seu comandante, servi-lo. E a família dele? Veja como são as coisas, sem contar o testemunho de Naamã. Ele tinha lepra, ele tinha hanseníase, que é a popular lepra. Os seus oficiais, os seus soldados, o rei, olhou para ele: o que aconteceu com você? A sua pele não tem mais feridas, não está mais desintegrando. E o testemunho de Naamã qual foi? Certamente foi: o Deus de Israel me curou. O Deus de Israel me curou. Eu fui curado, eu fui restaurado. O Deus de Israel, o Deus da minha escrava me curou. Ei, glórias! Irmãos, nós temos que aprender a depender do Senhor em todos os aspectos, para que Ele possa nos usar de forma grandiosa. Deus tem te usado? Você tem sido instrumento na mão de Deus? Ou você está vivendo meio que de bobeira sobre a face da terra, esperando a hora da morte chegar? O que é que você há de apresentar ao Senhor? Graças a Deus, porque eu acredito que vocês têm algo nas mãos para apresentar diante do Todo-Poderoso. Ele há de cobrar. Ele há de cobrar. Amados, é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Quando Naamã chegou diante de Eliseu, eis ali o profeta. Eliseu não deu atenção a Naamã, sentia-se ofendido. Mandou um recado: fala para Naamã que vá até o rio Jordão e que dê 7 mergulhos, nada mais. Veja como Deus faz. Deus provou, amados, Naamã. Você queria receber uma coisa, Naamã? Não era o teu ouro, as tuas roupas festivas que ele estava levando, que comprariam a bênção, mas a simples obediência à palavra do profeta. Provavelmente, amados, Naamã desceu às águas não muito crédulo, até porque ele foi convencido por aqueles que estavam com ele. Não, o que te custa, Naamã? Ah, mas olha os rios lá da Síria, não sei o quê, você acha que vou descer nesse riozinho chifrinho, aquela coisa toda? Olha os rios nós temos. O que te custa, Naamã? Entra aí. O que te custa, Naamã? Amados, quando Deus tem propósitos na vida das pessoas,
mesmo que elas não creiam o suficiente para tomar atitudes por conta própria, mas Deus move. E assim aconteceu com Naamã, porque o Senhor tinha também um propósito na vida daquele homem. Porque esta jovem foi levada como escrava, eis a providência de Deus na vida de Naamã. A providência que começou, quem sabe, anos antes, de forma inexplicável. Eis uma jovem que foi tirada do seio da sua família. Eis uma jovem que continuou fiel ao Senhor. E a consequência de toda essa fidelidade, o milagre, a restauração, a conversão do comandante. Oh, glórias! E foi tão impactante esta conversão, foi tão impactante o agir de Deus, que ele vai até o profeta. O profeta não foi a ele. Ele saiu do Rio Jordão, foi até onde estava o profeta e falou: profeta, permita-me levar duas mulas desta terra. Permita-me levar. Sabe o que significa, amados? Naamã continuava sírio, mas ele entendia que o Deus daquela terra sobre a qual ele se dobraria, que era o Deus verdadeiro, o Deus real, e ali estava a terra santa. Oh, glórias! E era sobre aquela terra que ele se curvava diante do Senhor. Irmãos, nós não podemos perder as oportunidades. Não perca as oportunidades. Essa jovem, eu tenho certeza absoluta, disso eu posso falar. Eu tenho certeza absoluta que ela nem imaginaria que um dia Naamã fosse servir o seu Deus. Era impossível isso, impossível, até pelo status daquele comandante. Mas ela apenas confiou no Senhor, esperou no Senhor, e Deus a usou. A providência veio sobre a vida de Naamã, e aconteceu o milagre. Amém? Que nossas ações, a exemplo da ação dessa jovem escrava, sejam de credibilidade, que passemos credibilidade, passemos confiança àqueles que andam conosco. Que possam olhar para nós onde quer que estejamos e apontar para nós. Deixa apontar, não tem problema, tem que apontar mesmo. Ali vai um crente. Oh, glórias! Nós não gostamos disso, né? Nós não gostamos que apontem para a gente, lá vai um crente. Nós não gostamos, mas é preciso gostar de ser apontado como servo de Deus. Aprenda a gostar de ser apontado como servo de Deus. Amém? Tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor, porque Ele pode te usar de uma forma grandiosa, inimaginável, extraordinária, magnífica. Tenha fé em Deus, mas pague o preço, porque tudo tem um preço. Amém? O preço dessa jovem, ela foi separada da família, levada como escrava, trabalhava na casa de família, não tinha liberdade para sair na pracinha para ver as coisas, não tinha um celular para ficar olhando o WhatsApp, não tinha acesso à internet. Evidentemente que não tinha essas coisas também há 3.000 anos atrás. Porém, os similares da época, ela não tinha acesso a nada disto. Nada disto. Mas o que importava a ela era ser fiel ao Senhor. E ela viu a glória de Deus. Amém? Que você possa ver a glória de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela palavra, Pai. E eu quero pedir que venhas plantar no nosso coração esses princípios tão importantes, para que possamos viver, Senhor, a Tua vontade acima de todas as coisas. Oh Deus, usa-nos como instrumentos, oh meu Deus, para que onde quer que nós estejamos, possa enxergar em nós a Tua presença. Oh Deus, prepara-nos para que possamos viver a Tua verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados?
Louvado seja o Senhor pela sua graça e pela sua glória.